Mensagem de Billy Graham. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz a palavra do Senhor: Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Existe um princípio satânico envolvido em tudo o que acontece hoje. A Bíblia descreve a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, diz em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E sabemos que ela está em ação, confundindo todos os povos e todas as nações. Vemos seus feitos por toda parte. Enquanto gostaríamos de ter esperança de que a paz universal está cada vez mais próxima, ao contrário, parece que estamos à beira do Armagedon. Ouvimos dizer que houve centenas de pequenas guerras entre 1945 e 1979, que causaram entre 12 a 13 milhões de mortes, pois Satanás está decidido que o rio escuro e infeliz da humanidade continue seu percurso atormentando até os fins dos tempos. Ele conquistou Adão no Éden e está convencido de que pode reclamar as almas dos descendentes de Adão para si. Não há uma só pessoa sensata no mundo de hoje que não tenha se questionado muitas vezes sobre a existência do diabo. Que ele existe de fato, há uma dúvida. Vemos seu poder e influência em toda parte. A questão não é se existe diabo, mas sim como e por que o diabo surgiu. Sabemos pela história de Adão e Eva que o diabo já estava presente na terra antes que Deus criasse o primeiro homem. O diabo já existia. Caso contrário, Deus não teria criado uma árvore cujo fruto permitisse o conhecimento do bem e do mal. Não teria havido necessidade de tal árvore, nem possibilidade de sua existência, se o mal já não estivesse presente e o homem não precisasse de proteção contra ele. Foi Deus quem criou o mal? Aqui nos deparamos com o maior de todos os mistérios, o mais significante de todos os segredos, a mais irrespondível de todas as perguntas. Como Deus poderia, que é todo-poderoso, santíssimo e amantíssimo, ter criado o mal ou permitido que o diabo o criasse? Por que Adão teve que ser tentado? Por que Deus não destruiu o diabo quando ele entrou no corpo da serpente para sussurrar maus pensamentos a Eva? A Bíblia nos fornece algumas indicações quanto à possível resposta. Mas a Bíblia também deixa bem claro que o homem não deve conhecer a resposta inteira, até que Deus permita que o diabo e suas maquinações o ajudem a realizar os seus desígnios. Antes da queda de Adão, muito antes mesmo de Adão existir, parecia que o universo de Deus estava dividido em esferas de influência, cada uma sob a supervisão e o controle de um anjo ou príncipe celeste, e que todos tinham que prestar contas diretamente a Deus. Paulo nos fala de tronos, soberanias, principados e potestades, tanto no mundo visível como no invisível, Colossenses 1,16 e Efésios 1,21. A Bíblia faz frequentes alusões a anjos e arcanjos, mostrando que havia uma ordem estabelecida entre eles, sendo alguns mais poderosos do que outros. O diabo deve ter sido exatamente um destes príncipes celestes e poderosos, a quem é provável a terra foi destinada como sua província especial, conhecido como Lúcifer, o que leva o Archote. Ele deve ter estado muito próximo a Deus, tão próximo de fato que a ambição entrou em seu coração
e ele decidiu não ser o príncipe querido de Deus, mas colocar-se em pé de igualdade com o próprio Deus. Lúcifer não era a contraparte de Deus, mas a contraparte de Miguel ou Gabriel. Ele não era um Deus caído, mas um anjo caído. Foi neste momento que a ruptura surgiu no cosmos. Foi neste momento que o universo, que fora todo perfeito e harmonioso segundo a vontade de Deus, rompeu-se e uma parte dele colocou-se contra Deus. Da mesma forma que existem hoje regimes e seitas que negam a existência de Deus ou desafiam sua autoridade, assim também o diabo desafiou Deus e tentou estabelecer sua própria autoridade. Abandonou sua posição no governo de Deus, desceu às esferas celestiais mais baixas e proclamou que seria igual a Deus Todo-Poderoso. Fora designado por Deus o príncipe deste mundo, e Deus ainda não o removera desta posição, embora as bases justas para a remoção tenham sido firmadas pela morte de Cristo. Desde aquele momento, o diabo contesta Deus na terra. O reino do diabo. Como príncipe poderoso, com legiões de anjos sob seu comando, ele estabeleceu seu reino na terra. Seu poder e posição aqui constituem justamente as razões pelas quais as Sagradas Escrituras vieram a ser escritas. Se Satanás não tivesse desafiado Deus e tentado rivalizar seu poder e autoridade, a história de Adão no Éden teria sido muito diferente. Se Satanás não tivesse se colocado contra Deus, não haveria necessidade de legar à humanidade os 10 mandamentos, não haveria necessidade de Deus enviar seu Filho à cruz. Jesus e seus apóstolos estavam bem conscientes do diabo. Mateus registra mesmo uma conversa entre Jesus e o diabo, Mateus 4. O diabo era muito real para os fariseus, tão real de fato que eles acusaram Jesus de ser o próprio diabo, em Mateus 12, 24. Não havia qualquer dúvida na mente de Jesus quanto à existência do diabo, nem do poder que ele exerce na terra. A força do diabo está com clareza demonstrada na passagem de Judas, capítulo 1, versículo 9, que relata: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. A confusão atual quanto à personalidade do diabo resultou em grande escala das caricaturas que se tornaram populares na Idade Média. Para apaziguar seu medo do diabo, as pessoas tentavam zombar dele e o retratavam como uma criatura ridícula e grotesca, com chifres e uma cauda comprida. Colocaram um forcado em sua mão e um olhar imbecil de maldade em seu rosto, e então disseram a si mesmas: Quem tem medo de uma figura ridícula como essa? A verdade é que o diabo é uma criatura de extrema inteligência superior, um espírito dotado e poderoso de engenhosidade infinita. Esquecemo-nos que o diabo foi provavelmente o maior e o mais nobre de todos os anjos de Deus. Ele foi uma figura sublime que decidiu usar seus dotes divinos para os próprios objetivos em vez dos de Deus. Seu raciocínio é brilhante, seus planos hábeis, sua lógica quase irrefutável. O poderoso adversário de Deus não é nenhuma criatura estropiada de chifres e cauda. Ele é um príncipe imponente de malícia e astúcia ilimitadas, capaz de tirar vantagem de qualquer oportunidade que se apresente, capaz de alterar qualquer situação em benefício próprio. Ele é implacável e cruel, não é, porém, todo-poderoso, onisciente nem onipresente.
O diabo é bem capaz de produzir o falso profeta de que adverte a Bíblia sobre os escombros da descrença e da fé vacilante. O diabo colocará sua obra-prima, o falso rei. Ele criará uma religião sem um redentor, construirá uma igreja sem Cristo, exigirá culto sem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo previu isto quando disse: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 3 e 4 e 13. O diabo e o anticristo. Sabemos que o anticristo surgirá e tentará conquistar as mentes e os corações dos homens. O momento se aproxima, o palco está armado, confusão, pânico e medo estão disseminados. Os sinais do falso profeta são visíveis em toda parte, e muitas talvez sejam as testemunhas vivas do momento apavorante em que começará o ato final deste drama de séculos. Ele pode muito bem ocorrer em nossos dias, pois o tempo está correndo, os acontecimentos se desenrolam céleres, e de todos os lados vemos homens e mulheres, de modo consciente ou inconsciente, tomando o partido, aliando-se com o diabo ou com Deus. Será uma batalha de morte, no verdadeiro sentido da palavra, uma batalha sem quartel, que não fará concessões nem exceções. A fase humana desta batalha começou no Jardim do Éden, quando o diabo seduziu a humanidade e a afastou de Deus, possibilitando a existência de bilhões de opiniões conflitantes, cada homem tomando o seu caminho. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Cristo, a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Isto continuará até o fim dos tempos, até que uma das duas poderosas forças, a força do bem ou do mal, triunfe e coloque no trono o verdadeiro rei ou o falso rei. Neste momento da história, duas poderosas trindades estão frente a frente, a trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a falsa trindade que Satanás quer que adoremos em seu lugar. A trindade do mal, diabo, anticristo e falso profeta, é descrita no livro do Apocalipse. Então vai sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Apocalipse 16, 13. Em nenhum momento da vida, quer esteja acordado, quer dormindo, você está livre da influência dessas duas poderosas forças. Nunca há um só instante em que não possa, com deliberação, escolher seguir uma ou outra. O diabo está sempre de um lado, tentando, persuadindo, ameaçando, induzindo, e sempre do outro lado está Jesus, amanticíssimo, clementicíssimo, esperando que você se volte para ele e peça ajuda, esperando para dar-lhe força sobrenatural que resista ao mal. Você pertence a um ou a outro. Não existe entre eles uma terra de ninguém onde você possa se esconder. Em seus momentos de maior medo e ansiedade, nos momentos em que você se sente indefeso, nas garras de acontecimentos que não pode controlar, quando o desespero e a desilusão o dominam, nestes momentos, muitas vezes, é o diabo que está lá tentando apanhá-lo no ponto mais fraco e empurrá-lo para diante do caminho que Adão tomou. Nestes momentos perigosos, lembre-se que Cristo não o abandonou. Ele não o deixou indefeso.
Da mesma forma que ele triunfou sobre Satanás na hora da tentação e provação, assim também ele prometeu que você pode vencer dia a dia o tentador. Lembre-se, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. O mesmo livro que nos fala repetidas vezes do amor de Deus, nos adverte com constância sobre o diabo que se colocaria entre nós e Deus, o diabo que está sempre esperando para enredar as almas dos homens. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. A Bíblia descreve um diabo personificado que controla uma legião de demônios que tentam dominar e controlar toda a atividade humana. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Não duvide do diabo. Não duvide um só momento da existência do diabo. Ele é muito concreto e muito real e é de extrema inteligência. Talvez a coisa mais inteligente que já fez foi convencer as pessoas de que não existe. Olhe outra vez a primeira página do jornal de hoje se ainda duvida da personalidade do diabo. Ligue à rádio local ou ouça o comentarista do telejornal. Repare nos filmes que estão em cartaz. Dê uma olhada nas bancas de revistas e prateleiras de livros. Em resumo, basta olhar ao seu redor se acha que precisa de provas concretas. Será que homens e mulheres de mentes sãs e racionais se comportariam deste modo se não estivessem nas garras do mal? Será que corações cheios apenas do amor de Deus e da bondade de Deus conceberiam e levariam a cabo os atos de violência e maldade que nos são relatados todos os dias? Poderiam homens de instrução, inteligência e honestidade de propósitos se reunir ao redor de uma mesa de conferência mundial e fracassar tão cabalmente em entender necessidades e objetivos mútuos, se seu raciocínio não estivesse sendo deliberadamente obscurecido e corrompido? Sempre que ouço uma pessoa esclarecida de nosso tempo discordar da plausibilidade de um diabo personificado e individualizado no comando de uma religião de espíritos malignos, lembro-me deste poema de Alfred J. Haug. Os homens não acreditam no diabo agora como seus pais costumavam acreditar. Eles forçaram as portas das religiões mais progressistas para deixar sua majestade passar. Não há vestígios de seus cascos fendidos, nem do olhar dardejante em sua fisionomia, que se encontre hoje na terra ou no ar, pois o mundo decidiu que assim seria. Quem é o que segue os passos do santo diligente e representa em seu caminho um constante perigo? Quem é que semeia o joio nos campos do tempo, sempre que Deus semeia o trigo? O diabo está fora de cogitação, e é claro, não há como duvidar. Mas quem está fazendo o tipo de trabalho que só o diabo pode realizar? Dizem que agora ele não circula como um leão que ruge. Mas a quem responsabilizaremos pelo ruído incessante que se faz ouvir no lar, na igreja e no Estado, em tudo quanto é lugar, se o diabo, por voto unânime, em nenhuma parte está? Será que ninguém dará um passo à frente? Fará uma reverência e mostrará sem demora como as fraudes e os crimes brotam de um único dia? Queremos saber agora. O diabo foi por completo descartado e, é claro, o diabo não mais existe. Mas as pessoas simples gostariam de saber quem é que na mesma obra persiste. Quem de fato é responsável pela onda de infâmia, terror e agonia que vemos ao nosso redor? Como podemos explicar os sofrimentos que todos vivenciamos se o mal não for uma força poderosa? A cultura moderna tem de fato obstruído nossas mentes. Devido às descobertas presumivelmente científicas, algumas pessoas perderam a confiança no poder sobrenatural de Satanás.
enquanto outras o veneram. George Galloway resumiu esta contribuição dúbia da cultura atual quando disse: a teoria de que existe no universo uma força ou princípio, pessoal ou não, em terna oposição a Deus, é, em geral, descartada pela mente moderna. A mente moderna pode descartá-la, mas isto não faz com que o princípio do mal em si desapareça. Quando lhe perguntaram certa vez como vencia o diabo, Martin Luther respondeu: bem, quando ele bate à porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? O querido Senhor Jesus vai até a porta e diz: Martin Luther costumava morar aqui, mas se mudou. Agora eu moro aqui. O diabo, vendo as marcas de prego em suas mãos e o lado perfurado, foge de imediato. A certeza do pecado. O pecado é, na certa, um fato sinistro. Ele figura como uma força titânica, contestando todo o bem que os homens possam tentar realizar. É como uma sombra negra, sempre pronta a eclipsar qualquer luz vinda do alto que possa chegar até nós. Todos sabemos disto, todos vemos isto. Estamos todos conscientes disto a cada passo que damos. Seja qual for o nome que lhe dermos, sabemos de sua existência muito real, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Como é que aqueles que negam o diabo e seus apaniguados explicam a velocidade com que o mal se alastra? Como é que explicam os imensos obstáculos que são colocados no caminho dos justos? Como podem justificar que a destruição e o desastre sejam apenas obra de segundos, enquanto a construção e a reabilitação são muitas vezes de uma lentidão angustiante? Sussurre uma mentira no ar, deixe livre uma língua infamante e as palavras são carregadas, como por um passe de mágica, aos lugares mais distantes. Diga uma verdade, faça uma ação generosa e sincera, e forças invisíveis começarão a funcionar no mesmo momento para tentar encobrir este pequeno raio de luz e esperança. Quando este livro foi escrito há 30 anos, ninguém construía igrejas para o diabo, ninguém construía púlpitos para pregar sua palavra. E, no entanto, hoje constroem. Sua palavra está em toda a parte e, com muita frequência, converte-se em ações violentas. Se nenhuma força invisível está em ação corrompendo os corações dos homens e distorcendo seus pensamentos, como explicar a ânsia da humanidade de ouvir os indignos, vulgares e desprezíveis, enquanto faz ouvido de mercador aos bons, honestos e puros? Basta apenas ouvir as blasfêmias do rock para perceber que Satanás está vivo e muito bem na terra. Será que uma única pessoa entre nós rejeitaria um delicioso pedaço de fruta madura para escolher um pedaço podre que estivesse fervilhando de vermes e cheirando mal? Se não fosse levada a esta terrível escolha por uma força poderosa e sinistra? Contudo, é isto mesmo que todos fazemos repetidas vezes. Rejeitamos com constância as experiências fecundas, belas e nobres e buscamos as de mau gosto, vulgares e degradantes. Estas são as obras do diabo e elas prosperam de todos os lados. A luta entre o bem e o mal. O que vemos acontecer aqui na Terra é apenas um reflexo das lutas muito maiores entre o bem e o mal na esfera invisível. Gostamos de pensar que o nosso planeta é o centro do universo e atribuímos importância demasiada aos acontecimentos terrenos. Em nosso orgulho tolo, vemos com olhos humanos, mas uma luta de magnitude infinita maior está sendo travada no mundo que não podemos ver. Os homens sábios da antiguidade sabiam disto.
Sabiam que há muitas coisas que o olho humano não consegue discernir e muitas coisas para as quais o ouvido humano é surdo. O homem moderno gosta de achar que ele criou o rádio, a televisão e os computadores, que tornou possível enviar sons audíveis e imagens visíveis ao espaço e produzir e registrar quantidades impossíveis de dados. A verdade é, sem dúvida, que estas ondas desconhecidas do homem sempre existiram e que maravilhas muito maiores existem no espaço cósmico, sob as quais o homem talvez nunca adquira o mínimo conhecimento. Que estas maravilhas existem, os antigos profetas sabiam, mas mesmo eles tinham apenas uma vaga ideia de sua magnitude, mesmo eles captavam apenas os ecos mais difusos da poderosa batalha das esferas. Um dos preços que Adão pagou por dar ouvidos ao diabo foi perder a visão das dimensões espirituais. Perdeu para si e para toda a humanidade a capacidade de ver, ouvir e entender tudo que não fosse desprezivelmente material. Adão fechou-se às maravilhas e esplendores do mundo invisível. Perdeu o poder da verdadeira profecia, a habilidade de prever o futuro e, com isto, de entender e realizar a obra do presente. Perdeu o sentido de continuidade. Tornou-se literalmente morto em transgressões e pecados. Alienou-se de Deus. Diz Campbell Morgan: nossa distância de Deus é a da incapacidade de saber e compreender o que está próximo. É a distância do homem cego da glória do quadro à sua frente. A distância do homem surdo da beleza da sinfonia ao seu redor. É a distância que separa o homem sensato de toda a atividade da vida em meio à qual vive. Mas basta a tragédia ou a doença nos atingir, basta sofrermos as consequências de nossos próprios pecados, de imediato culpamos Deus por isto. Talvez tenhamos alguma paciência e compreensão com nossos aparelhos de televisão, quando não nos proporcionam o que queremos, mas repreendemos com rapidez Deus e seu universo quando obtemos uma imagem distorcida dele. Basta alguém conseguir a promoção de negócios que desejávamos, basta alguém que consideramos menos merecedor ter êxito onde fracassamos e nós protestamos contra a injustiça de Deus. Exigimos saber por que Deus permite tais desigualdades. Perdemos de vista o fato de que Deus, como uma grande e importante estação de televisão, está enviando uma imagem perfeita de amor e justiça todo o tempo e que a recepção defeituosa está em nós. O mal que embaça nossa visão é o mal e a distorção dentro de nós que nos impedem de ver e vivenciar o mundo perfeito de Deus. É nosso próprio pecado que embaça a imagem, que nos impede de ser os filhos puros de Deus em vez dos filhos do mal. Paulo falou em nome de todos nós quando disse: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não prefiro, esse faço. Romanos 7,19. Paulo reconheceu o terrível inimigo, o poderoso adversário de toda a humanidade, e bradou: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7, 24 e 25. Dois adversários esmagadores mostravam-se com clareza visíveis a Paulo, e ele tinha nítida consciência de oscilar entre dois poderosos magnetos. A força do bem puxava sua mente e seu coração em direção a Deus, enquanto a força do mal tentava arrastar seu corpo para a morte e a destruição. Você está preso entre duas das mesmas forças, a vida e a morte. Escolha o caminho de Deus e encontrará a vida. Escolha o caminho de Satanás e achará a morte. Mensagem de Billy Graham. Em Efésios 6, versículo 10, diz a palavra do Senhor: finalmente,
Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora que você tomou a decisão, agora que renasceu, agora que se converteu, agora que se tornou justo, agora que é filho de Deus, o que vem a seguir é só isto? Só um momento de decisão e então está tudo acabado? Tenho mais alguma responsabilidade? Talvez seja a sua pergunta. Ah, sim, você apenas começou a vida cristã, acabou de nascer em um novo mundo, o mundo espiritual. Tudo é novo. Você é, na verdade, um bebê espiritual. Precisa de carinho, amor, cuidados, alimento. Precisa ser amamentado. Precisa de proteção. Esta é uma das razões pelas quais Cristo fundou a igreja. É quase impossível viver a vida cristã isolado. A maior parte de nós precisa de ajuda e companhia. O cristão recém-nascido é como um bebê recém-nascido que precisa de amor. Enquanto preparava esta palavra, minha esposa e eu fomos passar as férias em uma ilha com a nossa filha mais velha, o marido e 7 filhos deles, o pequeno Anthony, de 3 meses, nosso 16º neto. Durante a semana que passamos juntos, ele chorou apenas 2 vezes, porque estava cercado de carinho, amor, cuidados, alimento. Ele só fazia comer, dormir e sorrir. Em teoria, no início de sua experiência espiritual, os bebês cristãos precisam desse tipo de alimento, mas, infelizmente, os mecanismos do mundo não permitem que a vida cristã se inicie desta forma. A igreja é o único lugar onde ocorre este início, segundo a vontade e os desígnios de Deus. Possivelmente, você já percebeu que tem inimigos. São inimigos perigosos e perversos que lançarão mão de qualquer método para derrotá-lo em sua vida cristã. Minutos após ter tomado sua decisão, você já encontrou esses inimigos em ação, ou se sentiu tentado a cometer algum pecado, ou teve um momento de depressão e desânimo. Ora, tudo se torna fascinante e sensacional assim que você decide a favor de Cristo. Mas também é natural que tenha dúvidas, problemas, perguntas, tentações, desânimo e até dificuldades. A Bíblia ensina que você tem 3 inimigos que o combaterão enquanto viver. Precisa se preparar, eles precisam ser repelidos. Em primeiro lugar, vamos estudar esses inimigos que devemos enfrentar, vamos desmascará-los e ver como são, quem são e como trabalham. O primeiro inimigo é o diabo. Já vimos que o diabo é um ser poderoso que se opõe a Deus e tenta o seu povo. Vimos que mesmo tendo sido derrotado por Cristo na cruz, ele ainda é capaz de exercer uma influência maligna sobre os homens. A Bíblia o chama de maligno, demônio, homicida, mentiroso e pai da mentira, adversário que procura devorar a antiga serpente e o acusador de nossos irmãos. No momento em que você se decidiu por Cristo, Satanás sofreu uma extraordinária derrota. Ele está furioso. De agora em diante, irá tentá-lo e procurar atraí-lo para o pecado. Não se assuste, ele não pode privá-lo de sua salvação e não precisa roubá-lo da certeza e da vitória. Fará tudo o que puder para lançar em sua mente as sementes da dúvida quanto à realidade de sua conversão. Você não pode argumentar com ele,
pois ele é o maior argumentador de todos os tempos. A hora do teste surge com a primeira tentação. Lembre-se de não confiar em seus sentimentos. Eles são instáveis, como um catavento sob a ação de um redemoinho. O próximo passo do diabo, bem provável, será fazê-lo sentir-se orgulhoso e importante, fazê-lo confiar em sua capacidade, ambições, desejos e objetivos. Em outra oportunidade, colocará o ódio em seu coração. Ele o tentará para que você diga coisas duras e mesquinhas sobre os outros. Colocará inveja, desgosto e maldade em seu coração. Depois, irá tentá-lo para que minta, e você tardará a se portar como um hipócrita. Mentir é um dos piores pecados e pode ser cometido por pensamentos, palavras ou ações. Tudo que se faz para enganar outra pessoa é mentira. O diabo se esforçará ao máximo para transformá-lo em um mentiroso. Também tentará fazer com que trabalhe para ele, induzindo outros a pecar. Tentará levar outros amigos cristãos ao mau caminho. Se você não vigiar, você se verá de fato a serviço do diabo. Ele é poderoso, esperto, astúcio, ardiloso e sutil. É chamado Deus deste século, príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. 2 Coríntios 4:4, João 12:31 e Efésios 2:2. O diabo tentará desencorajá-lo, distraí-lo, buscará enfraquecer seu relacionamento, tentará tudo para destruir seu relacionamento com Cristo e sua influência sobre os outros. Você pode estar se perguntando: como posso vencê-lo? O que posso fazer? Que caminho posso tomar? Há alguma saída? 1 Coríntios 10:13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Anos atrás, ouvi meu amigo Edwin Orr comparar o cristão atacado por Satanás como um rato que é atacado por uma dona de casa brandindo uma vassoura. O rato não fica parado contemplando a dona de casa nem a vassoura. Ele está atento procurando um buraco ou um meio de fuga. Da mesma forma, nós cristãos atacados por Satanás devemos procurar nosso meio de fuga. Deus diz em 1 Coríntios 10:13 que nos proverá com um meio de fuga, mas lembre-se, a tentação do diabo não é um sinal de que sua vida desagrada a Deus. É, na verdade, um sinal de que Deus o aprova. A tentação não é pecado. Lembre-se também de que Deus nunca tenta seus filhos, nunca leva seus filhos a duvidarem. Todas as dúvidas e tentações partem do diabo. Lembre-se ainda de que Satanás só tem o poder de tentar. Ele jamais pode forçá-lo a render-se à tentação. Lembre-se de que Satanás já foi vencido por Cristo. Seu poder se torna ineficaz na vida de um cristão de inteira confiança e submissão, cuja vida depende por completo de Deus. O poeta se expressou da seguinte forma: treme o diabo ao enxergar o mais fraco santo a orar. Dizer que Satanás será derrotado quando lermos ou citarmos as Escrituras e fugirá como um cão escaldado ao oferecermos resistência é simplificar demais a questão. Mas podemos contar com o sangue de Cristo quando formos atacados. Algumas vezes temos apenas que nos esconder atrás da pessoa de Cristo e pedir-lhe para cuidar de nossos problemas. Em Judas 1:9 diz:
Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. É isso que precisamos fazer, invocar a Deus. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, Tiago 4,7. Porém, antes disto, Deus diz: sujeitai-vos a Deus. Se você se submeteu por completo, se rendeu e se entregou 100% a Cristo, então poderá resistir ao diabo. E a Bíblia promete que ele fugirá de você. O diabo temerá quando você orar. Será derrotado quando você citar ou ler uma passagem das Escrituras para ele e o deixará quando você lhe oferecer resistência. O segundo inimigo é o mundo. Seu segundo inimigo é o mundo. O mundo significa o cosmo, o sistema universal. Este mundo tende a nos induzir ao pecado. Os companheiros, os prazeres, as modas, as opiniões e os objetivos maus. Você descobrirá, ao renascer, que seus prazeres se elevaram a um reino por completo novo e glorioso. Muitos não cristãos acusam a vida cristã de ser um conjunto de regras, tabus, vetos e proibições. Esta é mais uma mentira do diabo. Ela não é uma série de proibições, mas uma série de ações. Você se torna tão ocupado trabalhando para Cristo e tão completamente satisfeito com as coisas de Cristo que não terá tempo para as coisas do mundo. Suponha que alguém me oferecesse um hambúrguer depois que eu tivesse comido um bom bife. Eu diria: não, obrigado, estou satisfeito. Jovem cristão, este é o segredo. Você está tão imbuído das coisas de Cristo, tão apaixonado pelas coisas de Deus, que não tem tempo nem gosto pelos prazeres pecadores deste mundo. A Bíblia diz em Provérbios 27:7, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Porém, o mundanismo tem sido uma larga escala mal interpretado por milhares de cristãos. Faz-se necessário um certo esclarecimento. Esta talvez seja uma das maiores dificuldades enfrentadas por um cristão jovem e inexperiente. O doutor Griffith Thomas disse: há certos elementos na vida cotidiana que em si não constituem pecado, mas que tendem a induzir ao pecado quando usados em excesso. O abuso significa literalmente o uso excessivo e, em muitos casos, o uso abusivo de coisas lícitas torna-se pecado. O prazer é lícito, mas seu abuso é ilícito. A ambição é parte essencial de um verdadeiro caráter, mas deve se concentrar em objetivos lícitos e ser praticada na devida proporção. Nossas atividades diárias, leituras, roupas, amizades e outros aspectos semelhantes da vida são todos lícitos e necessários, mas podem por facilidade se tornar ilícitos, desnecessários e prejudiciais. Pensar nas necessidades da vida é em absoluto essencial, mas isto pode facilmente levar à ansiedade. E assim, como Cristo nos lembra na parábola, as preocupações desta vida sufocam a semente espiritual no coração. Ganhar dinheiro é necessário à subsistência, mas ganhar dinheiro pode degenerar-se em amor ao dinheiro, e então a alusão da riqueza entra em cena e destrói nossa vida espiritual. Assim, o mundanismo não se limita à classe social, ocupação ou circunstância específica, de modo que não podemos distinguir uma classe de outra e chamar uma de mundana e a outra de não mundana, uma de espiritual e a outra de não espiritual. O mundanismo é um estado de espírito,
uma atmosfera e uma influência que permeia a vida e a sociedade humana como um todo, e é preciso proteger-se deles, constante e arduamente. A Bíblia diz em 1 João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. A Bíblia também adverte que o mundo e a concupiscência passam, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente, 1 João 2,17. No entanto, em determinadas condições, isto pode se transformar em um problema complexo na nossa vida atual. Muitos jovens me procuram e perguntam: isso está errado ou aquilo está errado? Isso é pecado ou aquilo é pecado? Uma simples pergunta, sincera e fervorosa, resolverá cerca de 90% dos problemas deste tipo. Pergunte apenas a si mesmo todas as vezes: o que Cristo quer que eu faça? Outra pergunta que você pode fazer a si mesmo é: será que Ele abençoaria isto para mim se eu lhe pedisse? O que Cristo pensaria de minhas diversões, passatempos, livros, amigos e programas de televisão? Posso pedir a Cristo que me acompanhe a esse determinado programa? Sendo onipotente, Ele estará lá de qualquer modo. A questão é: e você deveria estar? Isto não significa que sejamos esnobes em sociedade, nem que estamos correndo o risco de sermos espiritualmente orgulhosos, o que seria muito pior do que o mundanismo. Mas hoje em dia, há tantos que se professam cristãos caminhando de mãos dadas com o mundo, que não se pode distinguir o cristão do descrente. Isto não devia jamais acontecer. O cristão deve se destacar como um diamante resplandecente contra um fundo grosseiro? Deve ser mais saudável do que os outros, deve ser equilibrado, culto, cortês, bondoso, mas firme nas coisas que faz ou deixa de fazer. Deve sorrir e ser radioso, mas negar-se a permitir que o mundo rebaixe ao seu nível. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado, Romanos 14, 23. E também que aquele que tem dúvidas é condenado se comer, no caso, carne. Em outras palavras, jamais devemos fazer algo que não estamos tão certos e esclarecidos. Se você tem dúvidas a respeito de uma determinada coisa que o preocupa, se ela é mundana ou não, a melhor política é não fazê-la. Agora, em terceiro lugar, a carne. O terceiro inimigo que você enfrentará de imediato é a concupiscência da carne. A carne é aquela tendência maligna que reside em você. Mesmo depois que você se converte, seus desejos antigos e pecaminosos podem voltar. Você se surpreende e pergunta de onde surgiram. A Bíblia ensina que a velha natureza e toda a sua corrupção continuam lá e que essas más tentações devem-se somente a ela. Em outras palavras, um traidor vive dentro de nós. Esta tendência desgraçada ao pecado está sempre presente para fazê-lo sucumbir. A guerra foi declarada. Você agora tem duas naturezas em conflito e cada uma delas luta pelo domínio. Em Gálatas 5,17, a Bíblia ensina que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É a batalha da vida, do eu e da vida de Cristo. Esta velha natureza não agrada a Deus, não pode ser convertida, nem mesmo consertada. Graças a Deus, ao morrer Jesus, o levou com ele, e a velha natureza pode se tornar ineficaz. E você pode considerar-se morto para o pecado, como diz em Romanos 6,11. Isto é feito pela fé. Porém, você ainda precisa distinguir com muito cuidado entre o uso e o abuso, entre o que é lícito e o que é ilícito. Alguns desses desejos que surgem podem ser concupiscência pecaminosa ou não. Como diz o doutor Griffith Thomas,
O significado original da palavra concupiscência é desejo intenso e não necessariamente um desejo pecaminoso, uma vez que existem certos desejos de nossa natureza física, tais como a fome e a sede, que partilhamos com o mundo animal e que em si são naturais e não pecaminosos. É o seu abuso que constitui pecado. A fome é um desejo natural, a gula é um desejo pecaminoso, a sede é um desejo natural, a intemperança é um desejo pecaminoso. Não se deve confundir a preguiça com a exaustão, nem com a doença. O casamento está de acordo com a vontade de Deus, como com as injunções da natureza humana, físicas, mentais e sociais. O adultério é um pecado e se opõe à vontade de Deus e a tudo que é puro no corpo, na mente e no coração. Mas há outros desejos da carne que são sensual e inerentemente pecaminosos, como, por exemplo, o desejo de satisfazer a todo custo nosso ódio e vingança. Precisamos, portanto, distinguir com cuidado entre a concupiscência, que é apenas um desejo intenso, e a mesma concupiscência, como um desejo pecaminoso. Os pecados da carne, sob certos aspectos, são os mais terríveis de todos, pois representam os anseios naturais de praticar o mal. Nem o diabo, nem o mundo, nem mesmo o nosso coração perverso podem nos induzir ao pecado. Ele nasce do consentimento e da vontade, e é aqui que entra a nossa natureza perversa, com a sua terrível capacidade e possibilidade para o mal. Paulo disse que não confiava na carne. Em outra ocasião recomendou: não disponhais para a carne. Romanos 13,14. E ainda em outra passagem, 1 Coríntios 9,27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Portanto, devemos tornar a nos render e entregar a Deus para que possamos, pela fé, considerar a velha natureza de fato morta para o pecado. É preciso combater nossos inimigos. Estes, então, são os nossos três inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Nossa atitude como cristãos com relação a eles pode se resumir em uma palavra: renúncia. Vou dizer mais uma vez: renúncia. Não pode haver nenhuma barganha, conciliação, nem hesitação. Permanecer em Cristo, como está dito em João 15, é o único caminho possível para o cristão que tem que estar no mundo, mas que não quer ser do mundo. Alguém disse que o apóstolo Paulo tratava deste dilema quando escreveu aos Efésios. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, aos santos em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, está lá em Efésios 1:1. Éfeso era o endereço onde trabalhavam, mas em Cristo era o endereço de sua casa. Quanto ao diabo, só lhe resistimos quando nos submetemos a Deus. Quanto ao mundo, a Bíblia diz, em 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quanto à carne, a Bíblia diz, em Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui está outra notícia maravilhosa para você, que já está travando estas batalhas e combatendo estas tentações. Não está sendo chamado a travar a batalha sozinho. A Bíblia diz em Romanos 8,13 que você, pelo Espírito, mortificará os feitos do corpo. Lembre-se, Jesus prometeu que nunca nos deixaria nem abandonaria. Lembre-se, Jesus nos prometeu que depois que deixasse a terra, nos enviaria outro, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, que na verdade significa aquele que vem para ajudar, para que estivesse para sempre conosco. João 14,16. Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus é a videira e os fiéis são os ramos, segundo as palavras de Jesus
Em João capítulo 15, o Espírito Santo é hoje o ser mais poderoso do mundo? A época do Velho Testamento foi a época de Deus Pai. A época em que Jesus esteve na terra foi a de Deus Filho. Agora estamos vivendo, desde Pentecostes, a época do Deus Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, que literalmente significa continuai a vos encher. É um processo contínuo e progressivo. Da mesma forma que Cristo veio ao mundo para tornar Deus visível e redimir a humanidade, assim também o Espírito Santo veio para tornar Cristo visível na vida do crente e capacitar o cristão a oferecer a redenção a um mundo perdido e agonizante. A Bíblia diz que no momento que você aceitou Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passou a habitar em seu coração. Seu corpo é agora o santuário do Espírito Santo que está em vós. 1 Coríntios 6,19. Paulo até mesmo advertiu que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é um dos seus. Você dirá, mas eu não sinto nada no fundo do coração, não sinto o Espírito de Deus em mim. A fé é um fato. Esqueça os sentimentos. Você não é salvo pelo sentimento e pode sentir ou não o Espírito Santo. Aceite-o pela fé como um fato. Ele habita em você agora para ajudá-lo a viver a vida cristã. Está habitando em você a fim de louvar, glorificar e exaltar Cristo em você, de modo que possa viver uma vida feliz, vitoriosa e radiante em louvor a Cristo. A Bíblia ordena, enchei-vos do Espírito. Se você está possuído pelo Espírito Santo, então irá produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, como diz em Gálatas, no capítulo 5, os versos 22 e 23. Estar possuído pelo Espírito não é opcional, é uma ordem a ser obedecida, um dever a ser cumprido. Como você pode saber se está possuído pelo Espírito e como pode imbuir-se dele? Será que deve passar por alguma experiência emocional? Não é bem assim. Quando você entrega tudo que sabe de si mesmo a tudo que sabe sobre ele, então pode aceitar pela fé que está possuído pelo Espírito de Deus. Isto significa que ele o dominou por completo. A entrega, na verdade, é a rendição total, absoluta, incondicional e irreversível. Romanos 12:1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somente o cristão santificado e possuído pelo Espírito pode vencer o mundo, a carne e o diabo. É o Espírito Santo quem travará a batalha por você, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. Esta é uma guerra espiritual. Você não pode lutar contra esses três inimigos com armas comuns. Só alcançaremos a vitória completa quando nos tornarmos canais e deixarmos o Espírito Santo travar o combate por nós. Não esconda nada de Cristo. Deixe-o ser Senhor e Mestre absoluto de sua vida. Jesus disse em João 13:13, vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Acredito que a consciência altruísta é característica do fruto do Espírito Santo. A pessoa que diz estou cheia do Espírito se sujeita a um escrutínio um tanto desagradável. Será que algum apóstolo ou discípulo disse de si mesmo, estou cheio do Espírito Santo? Mas de muito já se disse, encheram-se do Espírito Santo. A pessoa que ama pensando em si, tem alegria pensando em si e paz pensando em si, está impregnada do odor do eu. E como um cristão observou com sensatez, o eu é um mau cheiro espiritual.
Um garotinho que brincava certa vez com um vaso valioso colocou a mão dentro dele e não conseguiu retirá-la. Seu pai também tentou o melhor que pôde e em vão. Já pensavam em quebrar o vaso quando o pai disse: "Tente mais uma vez agora, meu filho. Abra a mão e estique bem os dedos, como eu estou fazendo, e então puxe." Para a surpresa de todos, a criança respondeu: "Ah, não, pai. Não posso esticar meus dedos assim, porque se eu esticar, vou deixar minha moeda cair." Você pode rir se quiser, mas milhares de pessoas estão como esse garotinho, tão empenhadas em se agarrar à moeda sem valor do mundo, que não aceitam a libertação. Eu lhe imploro que abandone esta ninharia de coração, renda-se, entregue-se e deixe Deus dirigir sua vida. Agora, depois que se entregou por inteiro a Cristo em consagração, lembre-se de que Deus aceitou o que você fez. "O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." João 6,37. Você foi até ele, agora ele o recebeu, e de modo nenhum o expulsará. Agora, o fruto do Espírito. Você não só terá coragem, como também produzirá o fruto do Espírito. Lembre-se que esses frutos do Espírito são do Espírito. Não se pode produzi-los por conta própria, sua origem é sobrenatural. O primeiro, conforme Gálatas 5, é o amor, e desta raiz nascem todos os outros. Jesus disse: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço." João capítulo 15, os versos 10 e 12. Precisamos distinguir as dádivas do Espírito do fruto do Espírito. As dádivas são conhecidas, os frutos são produzidos. Para produzir frutos, é preciso que exista entre a videira e o ramo uma relação íntima, pessoal e profunda. Uma pessoa precisa estar enraizada e sedimentada em Cristo. Como já ressaltamos, uma das características do Espírito Santo é a consciência altruísta. Sempre que uma pessoa atribui a si mesmo o fruto espiritual, desprende o odor do eu. Um outro fruto do Espírito é a alegria. Uma das características do cristão é a alegria interior, que independe das circunstâncias. Em Neemias 8,10 diz: "Porque a alegria do Senhor é a vossa força." C.D. Gordon, o famoso escritor religioso de uma geração passada, disse da alegria: "A alegria é com clareza uma palavra cristã e uma coisa cristã. É o contrário da felicidade. A felicidade é o resultado de um acontecimento agradável. A alegria tem suas raízes profundamente firmadas no íntimo, e essas raízes não secam, aconteça o que acontecer. Somente Jesus dá essa alegria." Ele sentia a alegria entoando essa música interior, até mesmo à sombra da cruz. É uma palavra e uma coisa desconhecidas, a não ser que ele reine em nosso íntimo. A verdadeira alegria não provém do conforto, nem das riquezas, nem do reconhecimento dos homens, mas da realização de algo de valor, disse o senhor Wilfred Grenfell, o missionário. E Alexander McLaren afirmou: "Perseguir a alegria é perdê-la. O único meio de consegui-la é trilhar com firmeza o caminho do dever, sem pensar em alegria, e então, como um carneirinho, ela na certa virá sem ser esperada. E nós, estando no caminho, sem dúvida encontraremos o anjo louro de Deus, a alegria. Haverá paz." Paulo disse: "Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos,
porém não destruídos, 2 Coríntios capítulo 4, versos 8 e 9, poderíamos repassar toda a lista sobrenatural: paciência, gentileza, bondade, fé, mansidão e temperança, e ver como todos esses frutos florescem nas vidas dos que se entregaram de verdade e estão possuídos pelo Espírito. A vitória é sua, exija-a, é seu direito de nascença. Browning disse: o melhor está por vir. Isto não quer dizer que o cristão nunca sofra uma derrota nem atravesse períodos difíceis na vida, mas significa que o Salvador está com você. Seja qual for o problema, a paz surge em meio aos problemas e a despeito deles. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa. Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.